Pode Ser. A apresentação: Kleber Correa. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Ser, o seu podcast de Divinópolis e região, sempre trazendo um convidado, uma boa prosa, falando de vários assuntos relevantes para a nossa comunidade. Hoje nós vamos receber aqui no Pode Ser o nosso convidado especial, é o vereador eleito por Nova Serrana, do PL, o vereador Breno Fonseca. Seja bem-vindo, Breno. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais do Pode Ser. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês hoje. Nós que agradecemos aceitar o nosso convite, participando. E atenção, hein, pessoal, não deixe aí de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai receber a notificação e acompanhar tudo em primeira mão. Breno, satisfação receber aqui, vereador mais novo hoje da Câmara de Nova Serrana, né? Mais novo da Câmara, minha primeira disputa foi assim, como a gente estava conversando aqui no off antes, né? Em 2020 eu não pude disputar a eleição porque eu tinha 17 anos, hoje a lei permite você candidato apenas se tiver 18 ou mais, então eu fiquei refém da lei em 2020, não disputei, mas graças a Deus em 2024 vim candidato, fui eleito com 21, tomei posse aos 22 no dia do meu aniversário e graças a Deus estamos aí hoje trabalhando por Nova Serrana. Nova Serrana, vamos falar de Nova Serrana, essa cidade que cresce muito em Minas Gerais, não só na região, a cidade virou destaque, né? Nova Serrana hoje que tem uma economia até diversificada, muita gente vê Nova Serrana como a capital do calçado, polo, não, hoje Nova Serrana, ali tem várias indústrias, né, que agregam e muito esse setor e desenvolver um setor diferenciado do calçado. Referente a Nova Serrana, desenvolvimento, o Breno, né, como vereador, né, quais são os seus projetos, né? Porque a gente vê na questão de infraestrutura, tem muito ainda a desejar, muita coisa precisa ser feita para Nova Serrana crescer mais. Com certeza. Ô Kleber, é o seguinte, hoje na Câmara Municipal eu sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, junto com o vereador Cleito, que é o presidente, e o vereador Miltinho também, que é membro da comissão. O que nós discutimos muito a respeito disso em Nova Serrana? Como você disse, é uma cidade que cresce muito, é automático. Nova Serrana, há muitos anos, ela cresce de forma que nós assustamos mesmo morando lá. Eu, por exemplo, moro num bairro que foi entregue aproximadamente em 2018, só que hoje a gente olha ao redor do bairro, a gente vê a diferença que era de 8 anos atrás para hoje. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação com Nova Serrana. O que eu falo muito? Nós precisamos de facilitar a vida do empreendedor. Você fazendo isso, você já consegue desenvolver muito a cidade. Se a gente consegue reduzir impostos, facilitar a vida daquele que paga e quer pagar o imposto em dia, que o povo, não só de Nova Serrana, mas o brasileiro em si, ele é uma pessoa honesta, ele quer pagar suas contas, ele quer deixar tudo em dia. Se você facilita isso para ele, se você não coloca juros abusivos, impostos abusivos, né, o mínimo de imposto possível, você já consegue ajudar as pessoas e a cidade a desenvolver. Eu digo muito isso, e Nova Serrana é uma cidade muito abençoada no sentido de desenvolvimento, que você pega, por exemplo, 2020 na pandemia, diversos locais do Brasil entraram numa situação de crise devido à Covid-19, mas Nova Serrana e o povo assim, tão diversificado que a gente aprende no problema, na dificuldade, e foi a época que Nova Serrana mais produziu e mais se desenvolveu economicamente. Então, assim, independente da situação, o povo de Nova Serrana consegue se adequar, e o que cabe a nós, políticos, é facilitar a vida do empreendedor. Por exemplo, a situação do IPTU é um problema que em todas as cidades existem. Nova Serrana hoje é um dos lugares mais baratos do IPTU da região, e a gente está com um projeto na Câmara para ver se a gente consegue que o povo consiga pagar o IPTU com cartão de crédito para poder parcelar, para pagar à vista, ter desconto. Então tudo isso que cabe a nós políticos, nós estamos fazendo ao máximo para tentar resolver a vida do povo de Nova Serrana. Em relação à imagem de Nova Serrana mudou muito. Nova Serrana hoje tem várias fábricas, produz calçados aí de qualidade, mas ainda tem muito aquela imagem ainda do calçado pirateado, calçado falsificado, né? Existe algum projeto aí para valorizar essas empresas de Nova Serrana, junto com o Sindinova, né, para trazer uma outra imagem para a cidade? Porque Nova Serrana precisa mudar essa imagem, né? Olha só, a gente tem em Nova Serrana ainda, acontece lá,
E assim, é o individual de cada um. Quem sou eu para julgar quem faz essa prática? Eu acho que cabe a cada um avaliar se é bom ou não fazer, continuar fazendo. A gente conhece pessoas que mexem no ramo do calçado, original ou não, mas é algo que a gente não pode deixar de dizer que foi o que fez Nova Serrana se tornar o que é hoje, né? Nós devemos agradecer muito àqueles que fabricam o calçado em Nova Serrana, porque foi o que tornou a cidade conhecida em todo o Brasil. Hoje, através da política, a gente participa de diversos eventos, em diversos locais do Brasil. Quando a gente fala de Nova Serrana, o que é a primeira coisa que eles perguntam? Ah, lá tem sapato barato mesmo? Tem tênis barato? Eu falo assim, ó, tem, mas tem qualidade também. E hoje, em Nova Serrana, não é só o calçado, conforme você disse. A gente tem hoje diversas outras áreas em Nova Serrana que nós podemos dizer que fomenta muito o comércio. Por exemplo, a questão de roupas. O calçado sempre vai prevalecer, não tem como. Mas, por exemplo, o ramo alimentício, hoje a gente tem diversas empresas de veículos em Nova Serrana que vendem, que trocam, enfim. São diversas áreas em Nova Serrana que fomentam. Então, a gente não trabalha apenas pensando no calçadista, mas o mais importante é o que gera. Então, claro que a primeiro modo, quando se fala de comércio, de venda, por mais que hoje o que movimenta a Nova Serrana é o online, não é mais o atacado cara a cara, como era antigamente. Antigamente você ia na Fartura, que é um bairro conhecido de Nova Serrana, você comprava seu tênis lá pessoalmente. Hoje eu te falo tranquilamente, o que você compra na internet é de Nova Serrana. A diferença é que você não precisa ir lá mais presencial. Hoje já não tem esse negócio do boca a boca mais pessoalmente. Existe, mas nada comparado a grande massa que é vendida online na Nova Serrana hoje. Você é da base, Fábio Avelar? Olha, eu fui eleito pelo PL. O PL estava com outro candidato na última eleição, mas hoje nós temos um diálogo muito bom. Eu sempre fui amigo do deputado Fábio Avelar, hoje prefeito, e o fato de eu estar no PL, conforme eu já estava antes da eleição, o presidente Bolsonaro pediu para continuar. A gente precisa de fortalecer o partido, hoje é o maior partido do Brasil, e a gente precisava de fortalecer no âmbito municipal. A gente sabe que a minha projeção era muito boa, e é um partido que me representa. Eu não concordo muito com isso, de alguns políticos falarem, em âmbito municipal não precisa de preocupar com o partido. Eu não vejo assim. Eu acho que se a gente não começar a mudar a base, lá em cima não vai mudar de uma hora para outra. Então, fui eleito pelo PL, foi muito tranquilo entre eu e o Fábio. Eu tinha explicado para ele que eu sabia que era uma eleição muito favorável a ele, todo mundo sabia disso, era um cenário muito bom para ele, porque ele esperou o momento certo de vir candidato. O atual prefeito que estava em 2024, que era o Eusébio, já estava completando 8 anos, então assim, a gente vê que é muito difícil você passar seu voto para outra pessoa, né? Principalmente uma pessoa que não tinha uma carreira política em Nova Serrana. E hoje a gente tem um diálogo muito bom. Hoje mesmo estava em reunião com o Fábio, passo demandas para ele, me recebe lá, a gente conversa muito bem, a gente tem que ter essa união. Eu acredito que depois de eleito, a gente está ali para representar o povo, independente de lado político. E eu sempre falo, eu sou de direita, eu tenho posicionamento, mas quando se trata de saúde, segurança, educação, a gente não pode olhar a bandeira, a gente tem que olhar o CPF que vai precisar, o que está na fila. Eu brinco, a gente defende a família, mas não é só no sentido ideológico, é quando sua família precisa de dignidade na porta do hospital, na fila, na espera de uma vaga na creche, é aí que a gente tem que trabalhar para agilizar e o povo ter a sua dignidade cada dia mais. Falando de desenvolvimento, né? Rodovia, vamos falar da 262. A Way assumiu a concessão da BR-262, pedágio acima de R$10 a partir de agora, né? Inclusive até vi uma entrevista do Fábio Avelar, né, na expectativa da duplicação, principalmente do trecho entre Nova Serrana e Bom Despacho. Foge um pouco da competência, né, do vereador fiscalizar uma rodovia, principalmente uma rodovia federal, mas é uma rodovia que passa dentro do perímetro urbano de Nova Serrana, e o que envolve Nova Serrana é economia, vai sair por ali. Sim, com certeza. O que você me fala dessa privatização? Dá para acreditar que a partir de agora, com essa nova concessão, com esse pedágio caro, realmente aconteça essa duplicação, e o que de benefício o empresário, o morador de Nova Serrana pode esperar? Ô Kleber, a gente sabe que o privado sempre trabalha melhor do que o público, isso independente da pasta, mas o que me deixa entristecido é porque a gente sempre paga muito caro e a gente não vê o resultado, e no final a gente tem que vender. Por exemplo, da estrada. Quantos impostos nós já não pagamos que já daria para ter duplicado aquilo ali há muitos e muitos e muitos anos atrás? Meu pai conta que... Meu pai é de Nova Serrana, meu pai hoje está com quase 70 anos, então assim, ele viu aquilo ali começar do zero. Ele sempre falou que aquela discussão ali da 262
é de décadas atrás. Sempre teve um deputado que aparecia e falava, junto do governador, destinei milhões para a duplicação da BR. Cadê? Nunca saiu, precisou de vender. Nós sabemos que de Nova Serrana a Belo Horizonte, por exemplo, que já era uma área que tinha pedágio, a estrada era muito melhor do que de Nova Serrana a Bom Despacho, que era um trecho menor, era muito melhor. Agora um trecho menor entre Nova Serrana e Bom Despacho não tinha nada de qualidade. Eu tenho certeza que agora, privatizando, colocando o pedágio, vai resolver o problema. Só que aí nós vamos ter que pagar a conta de novo, porque a empresa precisa de receber para começar a duplicar. Então, assim, para onde que foi o dinheiro dos nossos impostos todos esses anos? Nós pagamos por aquilo ali. Agora vai ter que passar por uma empresa e vai resolver o problema. A gente sabe que talvez não é tão rápido do jeito que a gente pensa, eu espero que seja. Que a Consebra não resolveu, né? A Consebra não deu conta, né? Sim, e assim, a gente sabe quando tem o pedágio costuma resolver. Então, assim, já que vai ter que entregar, já que vai ter que ter o pedágio, que comece rápido e as obras também. Porque, assim, ali já foi diversas vidas perdidas, principalmente entre Bom Despacho e Nova Serrana. Muita gente indo trabalhar em Nova Serrana. Eu lembro de casos aqui, por exemplo, de policiais que iam trabalhar em Nova Serrana, às vezes voltando para casa. E, infelizmente, tiveram suas vidas perdidas. Ali, em alguns pontos do Brasil, é conhecido em algumas rodovias como a Rodovia da Morte, né? Ali, realmente, era um trecho de morte também. Espero que seja resolvido, porque, assim... vai ser o governo, vai ser a empresa, a gente tem que preocupar que vai resolver. Agora é cobrar da empresa que vai ter que resolver, a gente paga caro, vai continuar pagando caro, pro resto da vida agora vai ter um pedágio ali e que resolva. Pedágio entre Nova Serrana e Bom Despacho. Ele tá previsto de ser ali na área dos Novais, né, em Nova Serrana. Ele vai ser em Nova Serrana, a gente já sabe disso. Dependendo do ponto ali, vai até prejudicar quem mora em alguma área rural e vai trabalhar em Nova Serrana. A gente vai ter que ver aonde que ele vai ser instalado mesmo ali. Mas isso aí é outra questão que a gente tem que discutir, mas a gente sabe que vai ser em Nova Serrana mesmo. Mas se tiver de instalar entre o trecho entre Nova Serrana e Bom Despacho, é melhor que se instale talvez em Nova Serrana, até pela questão da arrecadação que fica no município, né? Igual aconteceu na 050 aqui, entre Divinópolis e São Sebastião do Oeste. A praça de pedágio está a 1 quilômetro de Divinópolis. A receita vai para São Sebastião do Oeste e o impacto entre as duas cidades é complicado. Eu não sei te falar qual que é a porcentagem que vai para a cidade, não, mas eu te garanto que não é nem perto do que a empresa vai ganhar. Não, sim, sem dúvida. Então, assim, por mais que a Nova Serrana vai receber, mas, por exemplo, o imposto que a gente já paga de IPVA, que é para, em teoria, essas rodovias federais também, a gente não vê retorno, né? Em diversos pontos aí, todos os locais que a estrada é boa é porque tem pedágio. Não é porque o governo foi lá e arrumou. Dificilmente, a não ser... Eu lembro que no governo Bolsonaro, essa mesma rodovia da Morte que eu tô dizendo, eles resolveram lá. Mas assim, é muito trecho no Brasil inteiro. São obras que eu fico impressionado, é que são obras antigas. A BR-262 tem quantas décadas que existe, né? E já foi asfaltada. Quanto tempo atrás que não tem uma obra grande ali? E antigamente, que as coisas eram muito mais difíceis, as obras saíam. Hoje em dia, que em teoria é mais fácil, tem mais tecnologia, a gente não consegue sair do lugar. Vamos falar de Bolsonaro já. Deixa eu só dar um recado aqui. Deixa eu falar do Miodo Pão de Queijo, o nosso patrocinador aqui oficial. São mais de 20 sabores para você. Fica na Rua Bahia, viu, gente? Entre Rua Goiás e Rua Pernambuco, em Divinópolis. Coloca as imagens aí na tela. Se você ainda não passou no Miodo Pão de Queijo, passa lá para experimentar. Mais de 20 sabores de pão de queijo recheado. Eu tenho certeza, viu? Que quando você passar lá, procura o Petrônio. O Petrônio, que além de fazer o melhor do pão de queijo, também é cantor. Nosso Petrônio Costa. Pode procurar o Petrônio, que você vai adorar. E tem só pão de queijo não, viu, gente? Tem um bolinho lá também de batata, que é espetacular. A novidade da casa, hein? Tem rocambole, tem o pão de queijo também, com vários sabores. Passa lá, experimenta, não deixe de conferir o melhor do pão de queijo em Divinópolis. Fica na Rua Bahia, pertinho ali do Luiz Fotógrafo. Não tem erro. Breno, falar agora de Bolsonaro. Sim. Você acredita que o Bolsonaro pode ser preso? Ô Kleber, eu vou te responder a sua pergunta fazendo outra pergunta. Você acredita na justiça do Brasil? Diante de tudo que a gente está vendo, a gente viu uma moça que passou um batom numa estátua, já tendo o voto de 2 ministros para ser condenada a 14 anos, enquanto estupradores, assassinos, pedófilos estão à soltos pelo Brasil. Ou talvez com condenações até menores. Dá para ter esperança na justiça? Eu acredito que não. Tá? E aí te faço outra pergunta. A gente consegue acreditar no Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro? É mais impossível ainda de acreditar. É claro que a gente, como cristão, temos uma fé até o último segundo.
e vamos morrer com ela. É claro, se você me perguntar, Breno, amanhã começa o julgamento do Bolsonaro, dia 25. Você tem fé que vai revirar? Claro, tenho. Tudo é possível. Pode Deus tocar no coração deles lá, dos ministros, e começarem a votação, a gente surpreender. Mas se tratando das ações em que vêm sendo tomadas no Supremo Tribunal Federal, na qual o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele é a vítima, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é tudo no processo. Coisa que não poderia, né? Quem faz direito aí sabe muito bem disso. E ministro, por exemplo, que era advogado do Lula, vai participar também. Que era ministro do Lula, vai participar também. Então, veja só, eu não tenho, assim, uma resposta muito positiva de falar que eu acredito que vai. Tenho fé, mas acho que vai... Pelo andar da carruagem, assim, vai ser condenado. Só que agora nós temos que deixar claro, se o Bolsonaro for condenado e continuar a inegibilidade dele, não existe eleição no ano que vem. A eleição sem o maior nome político disputando é a mesma coisa da CBF hoje. O Edinaldo Pereira ganhou, mas só era ele de candidato. Não adianta qualquer um outro candidatar contra o Lula, que não for o Bolsonaro, que não for um nome expressivo, porque eu te falo, se o Bolsonaro não vai poder ele falar que vai ser o Tarcísio, por exemplo, você acha que eles vão deixar o Tarcísio disputar a eleição? Ah, vai ser a Michelle Bolsonaro. Você acha que eles vão deixar? Você acha que começa ali, então, uma perseguição contra esse primeiro nome? Começa. Então. Eu acredito que o Bolsonaro... Assim, eu tenho fé que o Bolsonaro vai disputar ano que vem. Eu quero que ele dispute. Eu acredito que pode reverter isso daí. Eu acho que é mais fácil, infelizmente, uma condenação agora e reverter no meio desse tempo de um ano do que falar que vai liberar agora já. Mas eu acredito que ele tá dando uma segurada de falar talvez um possível nome na próxima eleição, por mais que eu acho que não deveria existir isso, tinha que ser ele. Mas, assim, não vai ser eu, vai ser fulano. Eu acho que ele tá dando uma segurada por conta disso. Porque se ele soltar qualquer nome agora, eles vão perseguir. E eles vão conseguir derrubar a pessoa até no ano que vem. Apesar de quanto que não precisa de motivo. É simplesmente eles se levantarem contra a pessoa e pronto, já acabou a vida dela. Essa política do governo Lula, desastrosa? Totalmente, né? Não acerta em nada. É impressionante. Eu vejo os vídeos, às vezes, de pessoas arrependidas. Eu vi uma matéria, inclusive, do Fantástico, falando das crianças, né, com microcefalias, de um veto que o presidente fez a respeito da doença. No caso da diabetes tipo 1 também, que estava entrando como uma deficiência, ele vetou o projeto. E eu te falo, meu pai é diabético, minha avó era diabética, a gente sempre tem alguém na família que é diabético, é uma doença que infelizmente, não lembro a porcentagem exata agora, mas dentro de muitos anos, a grande maioria que hoje está saudável é 9%. 9% da população em pouco tempo já vai ficar diabética também. Então, assim, é algo que nós vamos lidar diariamente. Aí você vê o presidente da República vetando um projeto que equipara a diabetes tipo 1 com deficiência. É uma deficiência. A partir do momento que a pessoa é declarada, acabou a vida da pessoa, vai ter que ter cuidado, tem que tomar a insulina, ou tem que tomar os remédios. E questão econômica, por exemplo, cara, um desastre. Como que pode o Correios ter prejuízo sendo que ele não tem concorrente? Se é só você que vende pão em Divinópolis, todo mundo come pão, como que você vai ter prejuízo? Se é só você que vende. A mesma coisa do Correios. Em relação internacional, a gente tá vendo o Lula bater de frente com o presidente dos Estados Unidos. Quem que o Lula tá achando que é pra conseguir bater no cara mais poderoso do mundo? E assim, a gente vê, por exemplo, bilhões sendo gastos com viagens, com a primeira-dama que não teve voto popular. Tá gastando mais do que o próprio presidente da República viajando. Como que a gente vai chegar no lugar? E eu digo, café, o quilo tá mais de R$70. Isso é uma marca tranquila. Se for uma daquelas marcas mais caras, tá um absurdo. O ovo tá mais de R$1 a unidade. A carne, não precisa nem de falar. O povo tava esperando a picanha, não tá conseguindo comer nem pé de frango. Mais caro que na pandemia. Tá muito mais caro. E detalhe, sem pandemia. A gente tava vendo aquele absurdo das coisas na pandemia, mas a gente tava vivendo um momento único, que nós não víamos há centenas de anos. E o que a gente tá vivendo agora? É a praga do PT? Eu acho que é essa pandemia que nós estamos vivendo dentro do Brasil hoje. Relação aos auxílios, qual que é a sua posição em relação ao auxílio? Porque até há pouco tempo, até viralizou um vídeo de uma empresária de Nova Serrana, né? Falando que não está conseguindo, não encontra mão de obra, né? Tá impossível. E essa é uma reclamação, questionamento de muita gente. Daí muita gente coloca a conta em tanto auxílio que o governo oferece. E muito auxílio, né, chega para determinadas pessoas que talvez não precisam, né? Estão recebendo isso de forma indevida. E isso gera um rombo muito grande nos cofres públicos. Sim. Vou te dar um exemplo do auxílio emergencial, iniciando por ele.
Quando o Bolsonaro disponibilizou o auxílio emergencial, foi por uma situação crítica que nós estávamos vivendo. Muitas empresas tendo que ser fechadas, dependia de fornecedores, de compradores de outras regiões que estavam fechados, não estavam conseguindo vender, o mercado estava parado. O que o Bolsonaro fez? Vamos injetar dinheiro na economia, a gente coloca dinheiro no bolso do povo, automaticamente esse dinheiro vai voltar para a União. Porque o povo vai começar a gastar, vai começar a investir, vai começar a pagar imposto, e a gente vai começar a ver esse dinheiro de volta. O problema é que, quando acabou o auxílio emergencial, o próprio Auxílio Brasil, que depois veio aquela troca do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, mudou o nome, o que o Bolsonaro fez? Você poderia lá receber R$ 1.200, se eu não me engano. Se você fosse fichado, você continuaria recebendo o seu auxílio mais o seu pagamento. Ou seja, pô, bacana, R$ 1.200 por mês sem fazer nada em teoria, mas se eu continuar trabalhando eu vou ter 2 salários praticamente. O que o Lula fez quando ele entrou? Não. Se você recebe o Bolsa Família, que cortou o Auxílio Brasil, virou Bolsa Família, se você recebe, você não pode trabalhar registrado. Se você trabalhar, você vai perder. Aí eu te pergunto, Kleber, tem gente aí que recebe um salário mínimo. O cara vai preferir ganhar R$ 1.500 trabalhando de 7 a 5, ou ele vai preferir receber 1.200 e ficar quietinho em casa? Qual que é melhor? É muito melhor ficar em casa, né? O problema é que é aquela história do pão e circo. Pro povo tá muito bom. R$ 1.200 pra uma pessoa sobreviver hoje dá? Não dá. Só que aquele sentimento da migalha, tá ótimo, eu vou ficar quietinho aqui. O pessoal não tem aquela mentalidade de produzir, de querer mais. Então, o governo quer isso. Esse tipo de mentalidade, porque é isso aí que dá voto pro Lula. É esse voto de cabresto, tipo assim, tô ganhando aqui, tá ótimo, se vier outro de direita vai cortar. Que o Bolsonaro não fez, o Bolsonaro não cortou, o Bolsonaro aprimorou. Você poderia receber e trabalhar. Em Nova Serrana, por exemplo, hoje. A pessoa falar que não tem emprego em Nova Serrana hoje tá mentindo. Vou te dar um exemplo na própria Secretaria de Obras. Tá faltando gente pra tapar buraco de asfalto. O pessoal reclamando, tá demorando tapar os buracos. Tu não tá achando gente pra trabalhar. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. A empresa tá com dificuldade de entregar, não tá tendo funcionário pra trabalhar. As fábricas hoje chegam a 5.000 pessoas amanhã, terça-feira, 6 horas da manhã em Nova Serrana. 7 horas tá todo mundo empregado. Tem serviço pra todo mundo. Pessoa que quer trabalhar tem serviço. A questão é o quê? Às vezes não tem na área que você tá procurando, mas serviço tem. E a pessoa que tem boa vontade de aprender em Nova Serrana não fica sem trabalhar, não. Agora, essa questão de auxílios, por exemplo, em algumas situações é muito necessário. O Bolsa Família, ele mata a fome de muita gente. Só que ele tem que ser mais criterioso. Não pode ser distribuído de qualquer forma. E eu acredito também que deveria ter um certo limite, um certo tempo para você receber. Afinal de contas, tem gente que começa a receber aí com 30, 40 anos, porque tem menino e recebe 20 anos ainda. Então, eu acho que isso tinha que mudar. Assim, existe muito essa disputa de quem que é o dono dos auxílios. A esquerda quer abraçar, a direita é contra, mas eu acho que tem que ter um meio termo nisso daí. Auxílio é bacana, pode ajudar muito a economia, mas tem que ter um limite. Afinal de contas, a gente tem que instigar o brasileiro a trabalhar, a produzir e não ficar dependendo do governo. Vou falar já de segurança pública, deixa eu dar mais um recado aqui. Falar da UC Pinturas, do meu amigo Anderson, pintor. Você que precisa aí fazer uma reforma na sua casa, quer trocar a pintura, fazer uma parede nova, gente, procura o Anderson. A gente está vendo imagens aí do serviço dele. O Anderson trabalha aí com cimento queimado, pedras naturais, serviço espetacular, viu? Sabe aquela reforma sem poeira? No Anderson tem, viu? O Anderson tem uma máquina que faz um lixamento e é poeira zero na sua casa. Já imaginou? Mulher não vai reclamar de nada, hein? Tranquilaça, sem problema. Mas tem que ligar e chamar o Anderson. Anote o telefone, é o 37 99949 4605. Vai reformar o banheiro? Também sem quebradeira, hein? Aproveita e segue o Anderson também nas redes sociais, UC Pinturas, nosso patrocinador. Nosso muito obrigado. Breno, vamos falar de segurança. Na Nova Serrana, eu tô no jornalismo aí, tem 16 anos. Sim. Nova Serrana aí viveu momentos difíceis em relação à segurança pública. Muito. Depois da instalação de fato, né, da PM Nova Serrana, de algumas ações específicas, houve um avanço. Eu sei que uma das bandeiras sua é a questão da segurança pública, né? O que pode ser feito, né, para quem mora em Nova Serrana ter mais sensação de segurança? Porque questão de segurança pública é um problema nacional. Sim. Inclusive, o governo cortou 750 milhões da segurança e colocou no MST. Então, assim, a gente vê hoje viaturas andando, caindo os pedaços, policial precisando de equipamento e o governo cortando, né? Mas assim, a gente tenta fazer o máximo no âmbito municipal. E eu quero mandar um abraço aqui pro Coronel Emerson,
que é meu primo, assumiu o batalhão em 2016 lá em Nova Serrana e mudou os números da região. E quando assumiu também a 7ª região aqui em Divinópolis, mas, por exemplo, o batalhão de Nova Serrana, que atendia Perdigão, Araújos, ali os números eram absurdos, conforme você disse, você estava no jornalismo, você lembra. Era assim, quase uma morte por dia, a gente ficava assustado aqui na região. Não tinha segurança de ficar com o celular na porta de casa, isso aí nem pensar. Graças a Deus hoje... tem gente ainda que fala, Nova Serrana é perigoso demais. Cara, hoje nós estamos vivendo no paraíso. Nós temos a polícia militar que trabalha nas ruas lá ferrenhamente desde então. A guarda municipal, que em breve vai se tornar polícia municipal, que inclusive foi um projeto meu, assim que o STF entendeu que a guarda poderia virar polícia. Já prometi que vamos armar a guarda municipal também, que vai ser polícia até o armamento chegar, para bater de frente com o crime, com o bandido. Assim, o trabalho deles lá, Kleber, é excelente. O pessoal fica nas praças, na porta de escola, tá vendo alguém andando na rua ali, não concorda do jeito que tá andando, tá meio suspeito, aborda. Assim, o trabalho deles é excelente. Esses dias agora mesmo prenderam uma mochila cheia de droga a semana passada. Então, assim, trabalham muito bem e a gente tá lá para apoiar. Como vereador, o que tiver na lei pra gente fazer, nós vamos fazer. Inclusive, nós protocolamos um projeto, a gente está até esperando o parecer jurídico, mas foi aprovado já em Ipatinga, a questão de drogas em espaço público, praça, horto municipal, esse tipo de coisa. Vai acabar em Nova Serrana, porque nós já protocolamos, vai ter multa para quem estiver usando droga em espaço público, e a multa é pesada, e se tiver reincidência, ela dobra, e nós vamos fazer isso com parceria com a Guarda Municipal de fiscalizar, a Polícia Militar também. Então, assim, eu tenho certeza que... o que o povo tem que entender? A segurança... ela é a prioridade, porque se você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem educação. Então, nós temos que trabalhar muito para apoiar a segurança. Nós fazemos de tudo para que o povo de Nova Serrana se sinta seguro. Hoje a Polícia Militar e a Guarda em Nova Serrana melhorou muito, porque o pessoal tem se esforçado cada dia mais, tem tido muito incentivo de deputados, de senadores, com recursos, com equipamentos novos. Então isso tem ajudado muito também, e através da nossa parceria nós vamos continuar correndo atrás também de recursos para a segurança pública, que é muito importante para o nosso município. Qual que é a sua posição, né, sobre políticas de diversidade e inclusão? Olha só, diversidade e inclusão. Quando a pessoa fala isso, ela esquece, por exemplo, a questão das libras nas escolas. A gente não tem essa discussão. Uhum. A gente não pensa, quando fala em inclusão, o pessoal não pensa naquele que não enxerga e aprender braille. Ou ter o braille ali no momento que a pessoa precisa. O que é inclusão na visão das pessoas hoje? Questão de homossexualismo. Não. Inclusão é a gente ter uma parada gay em Nova Serrana. Mas a gente tem que entender que não é o gênero da pessoa, a escolha sexual da pessoa, ela não vai fazer ela diferente. Isso não é inclusão. Inclusão é isso, é a pessoa com uma deficiência poder fazer as mesmas coisas que uma pessoa comum pode fazer, uma pessoa com uma dificuldade de coordenação motora, no caso da pessoa que não conversa, da pessoa que não escuta, esse tipo de coisa. Assim, eu tenho que ter até cuidado com o que eu falo, porque a nossa... repercute. A nossa imunidade é só dentro do município, né? Mas, assim, todo mundo sabe meu posicionamento. Eu sempre digo que eu não tenho problema nenhum com pessoa que é homossexual, pessoa que tem essa escolha, que nasceu assim, conforme muitos dizem, outros que mudaram com o tempo. Não tem problema nenhum. Acho que o pensamento da pessoa, a escolha dela, que ela faz dentro de casa. Agora, desde que não mexa com criança, não tenta levar isso para dentro de escola, da minha parte, você não vai ver eu brigando. O que você faz dentro da sua casa, com seus amigos, com seus parentes, não tem problema. Agora, não mexe com as crianças não, que aí vai ter uma briga grande comigo lá dentro de Nova Serrana. Principalmente relacionado a material didático. A gente tem visto alguns materiais didáticos aí que tem dado o que falar. Eu vi até um caso, o Cleitinho e o Eduardo fizeram um vídeo aqui em Divinópolis, parece que veio de âmbito estadual, de escola. Lá em Nova Serrana, a gente fica muito de olho em questão de professor passar. A gente sabe que dentro da Secretaria de Educação isso não vai acontecer, porque se acontecer vai ter que cair quem for responsável por isso. Eu não aceito. E, é claro, eu não sou o prefeito de Nova Serrana, mas eu tenho certeza que a grande maioria da cidade está comigo nessa questão. Nova Serrana é um povo muito conservador, que entende que a família é formada por um pai, uma mãe, e a gente tem que preservar muito as crianças, a gente tem que ter um cuidado especial quanto a isso, porque é o futuro da sociedade. Se a gente não defende as crianças hoje, a gente está entregando a sociedade para o caos no futuro. E essa questão de escola, eu peço muito aos pais, fiquem atentos, porque nós não temos acesso ao que seus filhos estão vendo, vocês estão. E muitas das vezes não é escancarado
a doutrinação, a questão de gênero. É ali do pouco a pouco. Começa a falar com seu filho hoje, passa uma atividade, mostra um livro amanhã, e a gente sabe que isso daí influencia. Teve até uma discussão polêmica em Nova Serrana, acredito que você tenha visto, de um ex-vereador que se posicionou na tribuna, e aquilo ali repercutiu bastante. E logo após, na semana seguinte, eu fiz meu posicionamento. Eu falei, eu não mudo por conta de pressão. Não adianta. Tentaram entrar com denúncia contra eu e outros vereadores do Ministério Público. O Ministério Público falou: os vereadores estão no seu direito de função, qualquer palavra, opinião e voto não deve ser processada. Afinal de contas, nós estamos ali para representar o povo. Se eu não puder dar opinião, principalmente em plenário, pelo amor de Deus, rasgo minha carteira de vereador e renuncio meu mandato. Então a gente está ali exatamente para isso, para defender aqueles que muitas das vezes não podem se defender, principalmente as crianças, e pode contar comigo sempre na defesa da família, porque é uma pauta que eu sempre digo, não é por conta de política não. Enquanto eu estiver respirando, vai ser uma batalha que eu vou defender, vou bater de frente sempre, porque eu te pergunto, qual que é a preocupação desse povo com as crianças? Se você quer ser o que você quiser, seja, não tem problema, mas não mexe com as crianças. E é aí que eles se revoltam. Parece que quando você defende as crianças, é aí que eles se revoltam. Como que você vê o papel da igreja e da religião na política? Olha, durante um tempo agora recente, eu vejo que a igreja ficou muito calada. Agora está voltando a se posicionar. E eu vejo que isso foi ruim para a sociedade. Porque durante muito tempo eu não vejo que às vezes foi escolha ou foi porque foi deixando e achando que não era necessário. Aquela história, né? Política e religião não se discute. Muito pelo contrário, eu acho que tem que se discutir. A gente vê nas décadas, séculos atrás, que a igreja sempre esteve envolvida na política. E a gente vê a degradação que está de pouco tempo para cá, quando a igreja saiu fora da política. Então eu acho que tem que se posicionar. A gente vê, por exemplo, sempre um lado contra a igreja, né? A esquerda sempre vai estar contra a igreja. E a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o Frei Gilson agora, os ataques que ele estava recebendo. A gente nunca vê ataque da direita com a religião, mas sempre ao contrário, sempre a esquerda batendo naqueles que estão propagando a palavra de Deus. E eu te falo, se hoje a gente não vamos discutir mais então religião e política, vai cada um para um canto. Amanhã a política pode proibir a religião de funcionar. Então a gente tem que ter muito atenção daqueles, principalmente cristãos. Eu acho que a igreja tem que estar dentro sim, tem que eleger representantes, tem que eleger pessoas que são adeptas às igrejas, aos posicionamentos, às diversas religiões que existem hoje, denominações. Tem que se eleger sim, porque eu te pergunto, como que você vai saber o posicionamento do político antes da votação? Com base na ideologia dele, com base nas ideias dele. Então, se o cara é da igreja, se o cara é cristão, ele tem que se posicionar a favor da família sempre, contra a ideologia de gênero, em defesa das crianças. Então, acho que é muito importante isso, a gente tem que discutir igreja e religião, porque senão o negócio vai desandar. Cleitinho, você tem uma proximidade muito grande com o senador Cleitinho. Sim. Cleitinho será o governador de Minas Gerais, na sua opinião? Se Deus quiser, nós precisamos do Cleitinho lá no governo. Da última vez que eu estive com ele mês passado, já fui chegando e brincando com ele. Falei, já pode chamar de governador? Aí ele falou assim, será que eu vou dar conta? O verdureiro vai virar governador? Eu falei, virou vereador, virou deputado, virou senador, o governo é o próximo degrau, tá mais perto do topo do que do lado de baixo. Então, assim, é um cara que eu sou um completo fã, sempre você. Eu vi um vídeo dele recente, só não sei se foi postado ontem, mas sei que foi bem recente agora com os garis, que ele tava doando a parte do salário dele. Que ele teve o reajuste. Que ele teve o reajuste com os garis, e assim, é um cara excepcional. Eu trabalhei um pouco com o Eduardo, né, assim, de forma informal, ajudando ele em rede social e tudo, enquanto ele era vereador ainda. É um cara que me ensinou muito. Tinha mais contato com ele do que com o Cleitinho, aí através dele conheci o Cleitinho, e assim, é uma família ali excepcional. O Gleidson também, o trabalho que ele vem fazendo por Divinópolis, eu tenho um carinho enorme porque minha terra natal, eu vinha mais em Divinópolis quase toda semana, quando minha avó estava viva ainda, minha mãe vinha cuidar dela e eu vinha na cidade, e eu sempre falava com o Gleidson quando eu topava pra ele, eu falei, cara, cada dia que eu venho em Divinópolis tem uma obra nova. E assim, a rua da minha avó mesmo, que era Cascalho Rico ali no São José, era largada, nunca mexendo naquela rua. Aí até que um belo dia eu cheguei, o asfalto tava parecendo um tapete. Aí na semana seguinte eu topei pra ele e falei assim, que milagre é esse que tá fazendo? Tá arrumando as ruas da cidade. Ele falou, gestão.
A partir do momento que você usa o dinheiro do povo pro povo, as obras saem. E Divinópolis virou um canteiro de obras. Aonde você vai tem obra, tá saindo resultado. Tenho certeza que agora, depois da reeleição dele também, continua do mesmo jeito. O trabalho do Gleidson é excelente. E tenho certeza que Divinópolis vai ter um governador recente. Família Azevedo é uma grande surpresa, uma boa surpresa na política e um fenômeno, podemos dizer assim? É um fenômeno, e assim, infelizmente, pode-se dizer surpresa, porque eu acho que deveria ser sempre assim, pessoas boas, não deveria ser surpresa não. Surpresa deveria ser quando pessoas ruins entrassem na política. Família do Cleitinho é uma surpresa pra gente, porque infelizmente a política tá suja. E quando a gente vê pessoas tão boas, da mesma família, em cargos públicos, a gente assusta, a gente fala assim, nossa, que maravilha. Infelizmente, a classe política tá desvalorizada por conta dos próprios políticos. Quando eu fui entrar para vereador, eu falei comigo mesmo, se for para entrar lá para fazer o mesmo que a maioria faz, eu não quero. Eu quero entrar para fazer a diferença. É a mesma coisa que o Cleitinho fez enquanto vereador, enquanto deputado, enquanto agora senador, o irmão dele também vereador e deputado, o Gleidson como prefeito. Então, assim, é uma família sensacional. Nós precisamos de mais pessoas assim, mais famílias unidas e pessoas de bem na política. Tenho certeza, imagina se toda a cidade tivesse uma família Azevedo igual tem em Divinópolis. O país já estaria muito mais adiante. Vamos falar aqui da questão de projetos para Nova Serrana. A gente falou um pouquinho do Cleitinho, da família Azevedo. Projetos em relação ao esporte. Nova Serrana também, essa questão do esporte. Tinha um time de futebol, a gente sabe... Acabou, deu um tempo, parou. Muita questão política também envolvida. Sim. Né? Principalmente do time que tinha lá, hoje nem faz mais parte lá de Nova Serrana. Divinópolis, por exemplo, tem construído aí várias praças esportivas. Está entre os projetos também levar para as diversas regiões de Nova Serrana, né? Para trazer esse entretenimento para a população? Com certeza, Kleber. Hoje a gente conversando com o prefeito, ele me contou de um projeto que ele tinha quando ele era vice-prefeito na época, em 2000 e, se eu não me engano, 2012, 2016, por aí. Sou ruim de... Acho que 2012, né? Quando o Joel foi eleito, ele era vice. Sou ruim de memória, eu era muito novo ainda. Mas que nos campos da cidade sempre tinha um treinador pago pela prefeitura para treinar os meninos ali da região. Sem cobrar nada, Sem cobrar nada. A prefeitura pagava o funcionário passava a aula para os alunos totalmente de graça. Afinal de contas, se o campo é municipal, a criança tem que treinar ali, não pode pagar. E foi aí que eu falei com ele. A gente tem que voltar com isso. Projeto bacana. Afinal de contas, a gente tem campos hoje. Não sei se você foi em Nova Serrana recente e viu algum campo lá. Mas os campos ao redor da cidade, dos bairros, tá assim, um tapete maravilhoso. Infelizmente, nós perdemos aquela arena que nós tínhamos de uma negociação que foi feita no ano passado. Pegaram um campo antigo do Nacional, que era o de Nova Serrana. Ali na região mais central. E isso passou ele para a Arena do Calçado. Deu ele para o time do Nacional, a Arena do Calçado para o time do Nacional, e em teoria a prefeitura pegava aquele campo antigo e ia construir uma escola ali. Eu não era vereador na época, se eu fosse, votaria totalmente contra, não acho que ali tem estrutura para construir escola. E assim, eu sou um fanático do futebol. Eu já vi jogo do Cruzeiro ali na Arena do Calçado, e era meu sonho voltar a ver. Hoje é impossível devido a essa troca. Não sou favorável a isso, até porque agora, por exemplo, a gente vai ter a festa do trabalhador e vai usar onde? O campo da Arena. Então, assim, entregamos uma área. Não, a minha crítica não é nem ao time, tá? Assim, pro time, pro time foi sensacional. Se eu fosse o presidente do clube, eu queria também uma arena daquela ali. Só que não tem futebol hoje pra uma arena daquele tamanho. Que seja o amador, né? Não tem público pra eles, né? Eu vejo que assim, manter, né? Seria caro. Muito caro. Eu não tenho certeza, não. Já ouvi história ali que é 20 mil por mês que gasta. Então, assim, é uma manutenção cara das arquibancadas, do gramado, da estrutura. E meu sonho seria voltar a ver um Campeonato Mineiro acontecendo ali, ver o Cruzeiro ali de novo. Se eu não me engano, ali cabe umas 12 mil pessoas, não tenho certeza do número. Eu lembro de conversas da época, né, que eu fui no jogo ali. Inclusive, na época eu era pequeno, entrei até com o time do Cruzeiro, assim, seria um sonho voltar a ver o time do Cruzeiro jogando ali, por exemplo. E hoje é coisa que não vai acontecer. Mas, enfim, isso aí foi decisão do passado, perdemos a arena lá do município, mas tudo bem. Outras questões que eu abordo muito no meu mandato é questão de apoio a associações futebolísticas. Tem, por exemplo, os Meninos de Ouro, que é um projeto que já existe há muito tempo em Nova Serrana, uma associação que já existe, tem muitos alunos, já prometi para eles através das minhas emendas como vereador, vou ajudar o projeto também,
Essa semana foi até um olheiro do Cruzeiro, semana passada, né? No final da semana, um olheiro do Cruzeiro lá no gabinete, junto com o Chu, que é um dos membros da diretoria, e tava indo lá numa peneira que tava acontecendo em Nova Serrana pra ver se conseguia puxar algum menino pra base do Cruzeiro. Aí falei com ele, falei, ó, quem me dera se daqui a alguns anos eu ver que um menino que eu ajudei no projeto virou um profissional. Pra mim vai ser muito bom. Se virou ou não, é claro que a gente tá preocupado também se vai se tornar uma pessoa de bem, né? E o esporte a gente sabe que estrutura tudo isso. Mas pensa só, como vereador lá atrás eu ajudei a destinar uma emenda que ajudou o menino a participar de um campeonato e aprimorou e foi pra base de um time grande. E talvez virou até profissional. Vai ser excelente. E a gente sabe que o esporte muda a vida das pessoas. E é algo que nós vamos defender no mandato. Eu sempre falo, nós vamos conseguir abraçar todas as causas. Mas o que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer. E buscar dinheiro, né? Porque Nova Serrana, a dívida é absurda, né? O prefeito Fábio, inclusive, em janeiro convocou uma coletiva, dívida de 140 milhões de reais. 104, se eu não me engano. 104, né? 104, 105. Né? É, muito dinheiro. Né? Um acumulado que vem de outras gestões. E isso atrapalha muito, né? Principalmente esse início de governo e atrapalha no geral para toda a cidade. Você falou a questão dos incentivos, né, fiscais para a empresa. Diante desse cenário, mesmo assim, é possível tentar buscar esses incentivos, fornecer esses incentivos sem cair numa lei de responsabilidade fiscal? Ô Kleber, eu acredito sempre que é possível, sabe por quê? Uma coisa que eu não aceito falar é que, por exemplo, a saúde não tem dinheiro. Sempre vai ter dinheiro. O que falta muitas das vezes é administração, tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Você me falar que a área na qual 50% das emendas é obrigatório ir, como é a saúde, não ter dinheiro é absurdo. Assim, a prefeitura tem dívida, eu acredito que tenha mesmo, acredito nesses números que o Fábio mostrou, mas eu acredito que assim, não é algo de se alarmar e falar que não vai poder fazer nada. Hoje o orçamento de Nova Serrana é quanto? Eu não vou lembrar agora certo se chega nos 600 milhões por ano, é mais ou menos isso. Se eu não me engano, é quase 2 milhões por dia o custo da prefeitura, então daria mais ou menos isso daí, 600 e poucos quase milhões. Quase 2 milhões por dia. Mas aí entra tudo, sim, né? Não, tudo. Salário, tudo, material, tudo, é basicamente isso. Então, se eu não me engano, dá mais ou menos aí. Eu sei que agora iria aumentar um pouco. 60 milhões mês, então, mais ou menos. 2 milhões de 60 aproximadamente milhões. Dá um pouco menos. Mas assim, vamos falar 600 milhões para ficar mais fácil de fechar. Mas eu vejo que assim, 100 milhões como ficou de dívida, infelizmente no Brasil, em prefeitura, sempre um prefeito vai sair e vai deixar dívida. Se o Fábio falar que vai sair agora e não vai deixar dívida, ele tá mentindo. Ou então ele vai fazer milagre. Ou não vai fazer nada e vai só pôr dinheiro. Porque infelizmente você pode deixar dívida pro próximo. Não poderia acontecer assim. Mas também é difícil, porque como é que você vai falar pro Fábio agora não deixar dívida, sendo que já foi deixado? Já pegou com mais de 100 milhões. O Zé pegou com dívida. Então assim, vai ser assim de tempo em tempo. Agora, eu lembro de uma vez que um vereador tava conversando com o Cleitinho, tem um vídeo dele lá na Câmara, dele falou que a Câmara tava quebrada. O que o Cleitinho virou pra ele e falou, seu salário atrasou algum dia? A cara dele foi no chão. Agora, vai falar que a prefeitura tá quebrada, que a Câmara tá quebrada, mas o salário de todo mundo tá em dia. O meu salário na Câmara nunca atrasou. Nunca vai atrasar. O salário do prefeito nunca vai atrasar. Então, assim, pode ter dívida? Pode, e tem mesmo. Tem diversas dívidas que foram deixadas de 100 e tantos milhões, mas dá pra continuar. Não vai dar pra fazer milagre, construir diversas obras agora de início. Mas, por exemplo, o pessoal na época do Pimentel teve aí diversas dívidas e conseguiu sair muito bem. E quem quis manter, acredito que o Fábio vai fazer um bom trabalho, tem chance de ficar 8 anos se conseguir fazer o que prometeu. E vai dar pra seguir. Não é algo impossível aí, nem uma corda no pescoço, não. Além do Eduardo, né, que você citou aqui da proximidade, deputado estadual, né? Porque o vereador também ele tem que buscar esses recursos e os deputados, né, é a principal via ali, né? Principalmente o estadual, o deputado federal, tem o senador. Além do Eduardo, né, você tem assim uma proximidade com outros deputados, né, para conseguir articular, né, para direcionar emendas para Nova Serrana e para execução de projetos? Olha, graças a Deus, mesmo eu sendo eleito apenas no ano passado, eu já tinha uma proximidade grande com a política regional. Além do Eduardo, como eu disse, eu trabalhei nos 2 mandatos do deputado Júnior Amaral, que é deputado federal. É um deputado assim, muito atuante ali na nossa região, abriu as portas para mim no seu mandato, pude aprender muito com ele. O deputado Caporeso também, que hoje é deputado estadual, por mais que não é da nossa região, sempre atendeu nossas demandas ali. E diversos outros que hoje
podem nos ajudar bastante ali. O Domingos Sávio também é um deputado muito atuante ali em Nova Serrana, sempre foi há muitos anos. Antes mesmo de eu nascer, já estava atuando aqui na nossa região. E vejo que pode somar muito com o nosso município. Agora, Nova Serrana está sem deputado. De Nova Serrana mesmo. E a gente sabe, né? Por mais aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, na política é diferente. Quanto mais de casa for, mais milagre consegue fazer. E eu vejo que nós precisamos de já pensar nisso pro ano que vem, porque o Fábio agora abriu esse leque de possibilidade para outras pessoas vir. E como prefeito agora eu acredito que ele vai manter a palavra dele, não vai vir candidato. É um desejo seu? Olha, pode ser que sim. Não vou te falar que... Não vai descartar, Não vou descartar, a gente tá aqui para trabalhar pelo povo e se for da vontade deles, da mesma forma que eu disse na minha eleição de vereador. Eu vim candidato a vereador porque eu me senti na necessidade daqueles que me cobravam e eu gostava de fazer o que a política proporciona, de servir a população. Eu já fazia meu trabalho de vereador, claro, em menor escala, antes mesmo de ser eleito. Sempre fiscalizei, sempre cobrei, sempre corri atrás de tentar resolver o problema do povo e entendi que na cadeira de vereador eu conseguiria fazer muito mais. Agora, como deputado, você consegue fazer ainda mais. E principalmente questão de recursos, a gente consegue fazer muito mais por Nova Serrana. Então não vou descartar, pode ser que ano que vem a gente alinhe aí, a gente precisa de ver qual que é o melhor nome para Nova Serrana. Qual que é o nome que consegue puxar votos, por exemplo, fora da cidade, que tem um alcance bom para isso, que tem uma boa relação, consegue articular, porque hoje a gente vê nada contra aqueles que já são mais velhos, que estão na política, mas a juventude está dominando. A gente está vendo que a sociedade, ela consegue enxergar no jovem uma representatividade que antes nós não víamos. O povo está cansado daquele mesmo, daqueles que chegaram e estagnaram no cargo. O pessoal quer ver mudança e ainda mais, quer ver posicionamento. O povo está cansado. Não quer ninguém em cima de muro, não. Não, né? O povo está cansado daquele político em cima do muro. Muitas das vezes, eu prefiro tomar a porrada do que ficar em cima do muro. Às vezes, desagradar, mesmo fazendo certo, do que falar para você assim, Kleber, não, nós vamos fazer do jeito que você quer, sabendo que está errado. Então, muitas das vezes na política, eu vejo que o posicionamento importa. E as pessoas querem pessoas que se posicionam, que defendem as pautas que elas acreditam e que principalmente vai poder representar a cidade. Você acredita que o nome que o Fábio apontar, talvez no ano que vem ali, será o nome mais forte ali para uma candidatura para deputado? Não, eu não tenho nem dúvida de que o Fábio tem um poder enorme de poder puxar voto. É claro que os votos que o Fábio teve em Nova Serrana, se eu não me engano, 26 mil para deputado, agora 30 mil para prefeito, não só o apoio dele vai trazer esses votos tudo. É claro que a pessoa tem que saber também a trabalhar, tem que ter mostrado um resultado durante o tempo dele, que veio para a cidade há algum tempo, ou que nasceu na cidade, por exemplo, tem que mostrar um trabalho. Essa história de que eu sou político tradicional na cidade, eu vou te puxar, não existe mais. Acabou. O povo agora não vota por Cabresto mais, no sentido de só porque o Breno indicou, eu vou votar no Kleber porque o Breno falou. Isso aí acabou. Eu vejo, por exemplo, diversos candidatos que o próprio Bolsonaro mesmo apoiou e não foi eleito em todo o Brasil. E achando que ia ser... Muitos achando que assim, tá tranquilo. Outros, como o Lula mesmo colocou a mão e tentou eleger e não conseguiu. E isso também vai acontecer. É claro que o apoio do Fábio para deputado vai ser excelente. E sem dúvida é o maior apoio dentro de Nova Serrana hoje para quem quer se candidatar. Mas a pessoa tem que ter nome. Não adianta apenas a mão do Fábio na cabeça que não vai eleger, não. A não ser que a pessoa já tenha uma história, já tenha um nome, já tenha um trabalho a apresentar também. Você falou muito da questão durante sua campanha da transparência da gestão pública, né? Sim. Você já assumiu o mandato, essa fiscalização, essa atuação sua, tem fiscalizado, né, tem checado tudo isso para levar isso à tona, para a Câmara, para a discussão e, de fato, cobrar essa transparência que precisa realmente existir e, em muitos casos, em muitas cidades, não existe? Olha, é aquele ditado, né? Quem não deve, não teme. Principalmente o poder público, ele tem que ser fiscalizado. Eu apresentei um projeto semana passada, um detalhe simples, que você não pode ser bloqueado nos perfis públicos da prefeitura, secretaria, no próprio perfil da prefeitura de Nova Serrana. Por quê? Se você quiser cobrar, você tem que ser cobrado. E você pode dar opinião e o comentário. Você pode dar opinião e outra, vou te dar um detalhe. Exemplo, vai mudar a rua lá de Nova Serrana. Eu postei um vídeo agora comentando da rua Antônio Martins, que é uma rua muito fomentada no comércio lá da cidade. E assim, você pode lá estar 50-50. Tem 100 comentários na publicação, 50 me batendo pra caramba, como se fosse eu que mudei a rua. Os outros 50 parabenizando. Por mais que não é uma decisão minha, eu fiz o vídeo apenas contando pro pessoal que o prefeito já falou que vai mudar. Tem gente descendo a lenha lá, falando, não, o povo não vai esquecer disso. Ué, tudo bem. Eu tenho que deixar lá.
Agora, uma coisa que eu não aceito é, por exemplo, e isso tá no projeto também, discurso de ódio, de me xingar parente, atacar a pessoa diretamente, a pessoa do prefeito, a pessoa do funcionário da prefeitura, isso aí não tem que ser proibido, não, tem que ser proibido, pode ser excluído, não tem problema nenhum. Agora, a cobrança, ela é digna, afinal de contas, nós recebemos através do pagamento do pagador de impostos, quem paga nosso salário é o povo e tem total direito de cobrar. E sobre as minhas fiscalizações, é ferrenha, nós temos que fazer, independente de lado político. Inclusive, o próprio prefeito falou comigo, fica de olho, qualquer coisa vem cá e me conta, fiscaliza, faz denúncia se for preciso. Porque eu te falo um negócio, Kleber, muitas das vezes os prefeitos não sabem o podre que pode estar acontecendo, por exemplo, numa secretaria, numa área específica, porque muitas das vezes isso é lá nos bastidores, lá no cantinho, e é função do vereador de procurar. Eu não vou te falar que a gente consegue ver tudo, não. Mas quando chega uma denúncia, a gente não pode prevaricar, a gente tem que ir lá, tem que fiscalizar. Nós somos 17 vereadores hoje em Nova Serrana. E eu vou te falar, uma das melhores câmaras da história da cidade. Te falo porque a maioria que foi eleita, se não todos, estão muito animados para trabalhar. E eu te falo, não é essa situação de que, porque tá vivendo a lua de mel do mandato, não. Porque acabou de começar. O pessoal tá querendo trabalhar, tem mostrado serviço. E, infelizmente, tem aquele negócio, vereador não trabalha. A gente sempre vai escutar isso. Mas o que os vereadores de Nova Serrana estão fazendo nesse início de mandato, desde o dia 1º de janeiro até agora, é histórico. Eu tenho certeza que vai continuar nesses 4 anos. Porque falar que não trabalha é o normal, né? Isso é normal. Não, né? Isso aí eu tô na rua fiscalizando, às vezes tô num OBS, alguma coisa, chega um brincando, mas vereador não trabalha, né? Eu falei assim, não, eu tô aqui curtindo. É 24 horas, né, velho? 24 horas, eu falo, meu celular fica ligado, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma emergência, alguma coisa assim. Precisou de mim. É claro, Kleber, às vezes vai mandar uma mensagem, eu sempre falo com a pessoa, é urgência, me liga. Me dá 1 toque, 2 toques, 3 toques, eu vou ver. Porque às vezes você vai me mandar uma mensagem, vai ter outras pessoas mandando mensagem também, eu não vou ver. Mas assim, na medida do possível, o que dá pra responder de mensagem eu respondo, eu não deixo ninguém no vácuo. Todo mundo tem meu número pessoal em Nova Serrana. Tem gente que manda mensagem que eu sei que nem votou em mim e eu atendo a demanda, não tem esse negócio. Eu tô ali pra trabalhar pra todo mundo. Quem sabe na próxima pode até pensar melhor, né, na hora de votar. Dar uma avaliada, né? Mas assim, eu sempre brinco com as pessoas, eu não tenho esse negócio de pirra com ninguém porque votou em outro candidato, muito pelo contrário. Tô ali pra trabalhar pra todo mundo. Teve lugar, por exemplo, igual a comunidade de Novaes, eu tive 4 votos lá. Essa semana eu tava lá, fiscalizando lá as ruas, vendo as demandas, passando pro secretário de obra, teve um cara que brincou comigo, não, mas aqui no bairro você teve mais voto, e você tá aí agora? Eu falei assim, não, mas no seu bairro eu já fui, tô indo aqui agora porque o pessoal também paga imposto, não é só porque eu tive 4 votos aqui que eu tenho que ignorar aqui não, eu não sou vereador de bairro, sou vereador de cidade, vamos trabalhar pra todo mundo, nosso intuito é esse, eu tenho certeza que assim, nunca vai dar pra agradar todo mundo. Jesus Cristo, que foi um homem perfeito, veio na terra e foi crucificado. Imagina nós, meros mortais, que não somos perfeitos, nem um pouco. É claro que se você perguntar hoje para 100 pessoas em Nova Serrana que votaram em mim, vai aparecer quem tá falando assim, eu não tô gostando. Mas a grande maioria, inclusive muitos que não votaram estão sendo surpreendidos, e essas mensagens que eu recebo estão gostando do trabalho. E assim, político não é pra bater palma, não. Eu tô fazendo a minha obrigação, tô sendo muito bem pago pra isso, vamos continuar trabalhando. Tenho certeza que até o final do mandato a gente vai surpreender muita gente ainda. E você é muito atuante nas redes sociais, né? Então, é muito conteúdo todos os dias e muita informação. E isso hoje é um diferencial, né? Eu acho que o legislador que trabalha dessa forma, ele tem um diferencial, porque ele é uma prestação de contas diária, né? Quase sua agenda ali a todo tempo ali. E automaticamente também isso é muito cobrado. Vou te dar um exemplo. Hoje, nós estávamos indo num bairro ver uma demanda que tinha chegado. A gente passando lá, um pouco perto de chegar, eu fui e vi uma rua toda destruída. Aí eu falei, para o carro aí, vou mandar pro secretário de obras aqui, vem cá dar uma atenção. Aí meu assessor foi até gravar um vídeo que eu tava mandando pro secretário na hora, postei. Cara, eu não recebi menos de 20 demandas de rua diferentes. Aquele vereador que não postou nada, sobre buraco, sobre rua, nem nada, provavelmente não recebeu nenhuma demanda. Mas assim, você pode ver lá, respondi todo mundo já. Por quê? Eu não tô correndo do serviço. A gente sabe a demanda que tem em Nova Serrana. O que eu deixo claro pra pessoa? Não vou conseguir resolver tudo, não. E deixo claro também. Não é o Breno que vai aí tapar o buraco da sua rua. É o pedido do Breno que vai ser atendido. Isso se tiver no cronograma, se tiver equipe suficiente pra trabalhar, se tiver como ir aí, a gente sempre deixa claro, a decisão final das secretarias. O executivo que executa. Nós somos apenas fiscalizadores, que estamos ali uma ponte entre a população e o executivo. O legislativo tá ali no meio. Então, é isso que nós fazemos. Graças a Deus, principalmente a questão de obras em Nova Serrana, a gente tá chegando no lugar ainda.
Brinquei hoje lá na prefeitura, na hora que eu tava conversando com o pessoal. Tinha muito tempo que não chovia tanto assim em Nova Serrana. É claro, não tá chovendo todo dia, não. Não tô sendo hipócrita aqui de falar que é a chuva que tá atrapalhando, não. Mas vou te dar um exemplo de semana passada. Um desvio que tá tendo lá, a ponte de Nova Serrana caiu, tá tendo um desvio pra sair na 262. 2 semanas seguidas que eles começaram a mexer, choveu. Aí primeiro coloca a terra, depois coloca o asfalto. Colocou a terra, choveu. Aí aí a gente tem que seguir o cronograma, vamos para a área rural. Voltou. Colocou terra, choveu de novo. Ah, não, agora foi. Aí agora na última semana já colocaram a terra cedo, de tarde já colocaram asfalto, resolveu. Choveu pra caramba ontem em Nova Serrana e hoje. Não passei lá na rua, não. Acredito que deve não estar 100%. É complicado. Mas vai chegando no lugar. Aos poucos a gente vai conseguindo organizar, é muito problema. Né? A gente sabia disso também. O Fábio Velar sabia disso também. Mas assim, por que a gente não ia pegou querer... com a promessa de melhorar e fazer diferente, né? Isso é fato, né? Mas assim... Tem algum motivo da gente não querer fazer? Não tem. Então, se algo às vezes está demorando, não é porque não quer fazer, não. É porque é muito problema. Existe tudo é um bom senso. Eu entendo. Por exemplo, se tem um buraco na porta da sua casa... Ele é muito mais importante que o buraco na porta do mais né? importante é na minha do que... casa, né? Exatamente. Você não quer nem saber. Eu sempre falo com a pessoa, com o pessoal que trabalha, os servidores públicos, o seguinte... O cara, na hora de querer uma vaga na UPA, ele não quer nem saber se tá cheio, se é o SUS, ele não quer saber, ele quer a vaga dele, da vaga do familiar dele. Mesma coisa do buraco. Na hora que tem um buraco na porta da garagem dele, ele quer saber se o centro tá destruído, não. Ele quer que arruma. Na hora que ele precisa da polícia, ele não quer saber se tá matando um cara do outro lado da cidade, não. Ele quer que vai lá por causa do som alto. E é difícil mesmo. Mas você nunca procura o poder público para agradecer. Você só procura na hora que você precisa. E tem que ser bem atendido. Mas tem que ter um bom senso de ambas as partes. A gente está trabalhando. Tem certeza que o povo de Nova Serrana, aos poucos, vai percebendo isso. Não é um povo ingrato, não, tá? Nova Serrana, assim, valoriza muitos políticos. A gente tem que perceber isso, porque o prefeito Eusébio mesmo foi eleito com 16 mil votos. Na outra eleição foi eleito com quase 30 mil votos. O Fábio sempre cresceu a votação em Nova Serrana, apresentou um bom trabalho, veio agora para prefeito, disparou. Aqueles vereadores que mostraram um bom serviço foram reeleitos. Então não é um povo ingrato, não. O povo valoriza aqueles que realmente trabalham. É isso aí. Chegando à nossa reta final aqui, Breno, eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse naquela câmera ali, né? Naquela câmera ali para o pessoal de Nova Serrana, né, mandar seu recado, no geral, né, para quem acompanha seu trabalho, para quem vem acompanhando seu trabalho, né, te elegeu, quem votou em você, quem não votou em você, deixasse esse recado, essas considerações finais aqui no Pode Ser. Ô Cleber, primeiramente quero te agradecer pelo convite, uma satisfação enorme participar aqui do Pode Ser. Fico à disposição, quando quiser chamar novamente, vai ser um prazer participar. Fica o convite também para ir conhecer nosso gabinete. A gente está à disposição, por mais que nós não conseguimos resolver o problema de Divinópolis, que eu tenho certeza, né, Gleidson, que tem muito aqui, vocês estão trabalhando muito para isso, mas a gente está à disposição para receber, para a gente conversar, bater um papo lá, trocar ideias e melhorias que pode vir de uma cidade para outra. E aqueles que votaram em mim, tenho certeza que eu não vou decepcionar vocês. Às vezes não tá 100% ainda, mas nós estamos aprendendo muito, nós estamos esforçando. Todos os dias nós estamos na Câmara Municipal. Não vou dizer pra você que eu fico lá toda hora, porque todos os dias nós vamos pra lá. Mas é sempre uma demanda na rua e eu não gosto de ficar preso em gabinete. Meu negócio tá na rua, no meio do povo, ouvindo as demandas. Afinal de contas, se eu fechar a porta do gabinete, eu não vou escutar ninguém. Na rua, eu tô escutando os problemas, tô vendo, tô correndo atrás, tô mandando pro responsável para resolver, e é isso que nós vamos fazer até o final. Contem comigo, estou à disposição sempre de ouvir. Às vezes, Breno, não gostei que você fez isso, eu estou disposto a ouvir, eu não sou perfeito, eu vou errar e vou errar muito. Eu estou aqui para tentar acertar cada dia mais e tenho certeza que você não vai se decepcionar por ter acreditado em mim na eleição do ano passado. E você que não votou em mim, eu estou aqui para trabalhar por você também, desde que você não pense diferente de mim em questão ideológica. Afinal de contas, eu fui eleito para defender a família, para proteger as crianças e ter a liberdade em Nova Serrana, seja liberdade econômica, liberdade de expressão, a liberdade individual. Isso vai ser respeitado na nossa cidade. E se você, assim como eu, acredita nisso, você tem um representante lá dentro. Agora, se você não é a favor de proteção das crianças, gosta de algazarra ou coisa do tipo, infelizmente você vai ter alguém para bater de frente. E se você também concorda que o crime tem que dominar, você vai ter um vereador totalmente contrário. E é isso. Contem comigo, estou à disposição sempre e vamos juntos trabalhar para Nova Serrana. Valeu, meu caro. Muito obrigado. Tamo Satisfação, junto. Viu? Recebê-lo. Primeira vez a gente tem esse contato. A gente vem conversando aí sempre aí pelo Instagram, pelo WhatsApp. Fiz esse convite, você aceitou aí de pronto aí. E esse bate-papo aqui, né? Sadio
produtivo, né, trazendo ideias aí para a população, não só de Nova Serrana, mas também de toda a região. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui, Kleber. Como eu te disse, te acompanhava há muitos anos no jornalismo, hoje a gente está aqui conversando, tenho certeza que será a primeira conversa de muitas que vão acontecer ainda pessoalmente. É um cara que eu já considero muito e tenho certeza que Divinópolis ainda vai ter o Kleber como representante. Divinópolis merece muito ter uma pessoa como você lá e vai ter ainda. Tá? Tenho certeza que você não vai desistir dessa aí, não vai continuar na política. Muito obrigado. Vou estreitar as relações. Não existe cidade que fica competindo, a cidade tem que ser parceira, né? Nova Serrana precisa ser parceira de Divinópolis. As duas cidades, uma depende da outra aí. Com certeza. E é importante para nossa região. Valeu, parceiro. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado a você que acompanhou o Pode Ser aqui no YouTube. Muito obrigado. Não deixe aí de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. E você pode ser o próximo entrevistado a sentar aqui e bater um papo para a gente falar de diversos assuntos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.